Boa. Então, obrigado, Vitor, por estar aqui com a gente, né? Um grande prazer. Eu vou explicar um pouco para todo mundo o porquê que a gente se conhece, né? O Felipe conheceu o Victor também. E como que a gente se encontrou. Isso é interessante, em termos de jornada, né? Quando eu cheguei no Jota em 2015, o Felipe que me convidou, o Felipe estava lidando com nota fiscal, imprimindo as notas um a um na impressora, né? Naquela época tinha dado tudo para contador. Mas quando ele convidou, esqueceu de me dizer, tinha 3 mil notas fiscais atrasadas para emitir. Tinha um pequeno atraso. Aí o que eu fiz? Fui online, procurei soluções. Como que a gente faz? Dá para automatizar, etc. As grandes empresas têm o sistema, né? Mas do nosso lado, a gente não tinha não lembro se a gente tinha um ERP ou não. Tinha um ERP, mas enfim. Tinha que encontrar alguma solução. E aí que eu encontrei a Pluga online. Vi, dá para fazer, dá para contratar online, botou o cartão, não fez um trial, depois botou o cartão, enfim, tudo aconteceu. Assim a gente começou a usar, a gente começou a fazer, a gente contratou um sistema para emitir, né? Então, a Pluga é uma empresa que faz automação e permite justamente, sem conhecer nada de código, só dando a chave de acesso, a senha, a chave API, etc., fazer automações. E aí a gente começou a resolver esse backlog, né, de nota fiscal, começamos a emitir automaticamente, né? E só fazendo um parêntese, né, eu conversava com algumas pessoas sobre esse problema que eu tinha naquela época, a gente está falando de 2015, né? Ou seja, 6 anos atrás. E as pessoas normalmente me diziam assim, dá para resolver, mas custa pelo menos R$1 milhão, R$2 milhões. Então era uma coisa que não tinha muita alternativa, né? Eu tinha contratado uma estagiária para me ajudar a emitir nota e tal, e até que a gente descobriu. Então, só para fazer esse parênteses também, Marcos. Sim. Aí depois que encontrei com o suporte técnico, 2 meses depois, falei com o Marcos, o suporte técnico era o Marcos, CEO da Pluga, que encontrei, enfim, depois eu encontrei o Vitor, eu acabei investindo, por ter gostado tanto da experiência e por ter visto que a empresa resolve o problema, né, de uma startup, que é me investindo, e o Felipe também, então é assim que a gente conhece. Mas eu contei a nossa história por um motivo. A minha jornada de usuário com a Pluga foi PLG, e foi maravilhoso. Eu descobri online, com conteúdo, fiz um trial, converti, e todo sem interação humana. Interação humana vem bem depois. Então, eu acho que, enfim, acho que isso é uma primeira coisa legal. Agora, falando do Victor, né? Então, o Victor é co-founder da Pluga. O Victor é designer, product designer, mas acho que seu background é de designer, né, Victor? Exato. E passou, e isso para um investidor de startup é uma coisa maravilhosa, né? Passou por uma aceleradora, ou seja, o time da Pluga, antes de ser empreendedor, era numa aceleradora, ajudava outros empreendedores. Então, imagina um nível de conhecimento em boas práticas também que essa turma tem. E desde então, né, há alguns anos, a gente se encontra lá no Rio de Janeiro, a Paty também vem junto às vezes, e a gente se conhece e tem uma relação de amizade também. Enfim, então, esse é o contexto. E muito obrigado, Victor, por estar aqui. Acho que do lado do Jota nos interessa muito, né? A gente tem uma aspiração para o PLG, para o crescimento liderado pelo produto. É distante ainda, mas a gente quer entender um pouco como que isso se constrói, como funciona. E obrigado por estar aqui para ajudar nessa construção de conhecimento. Legal, Mark. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Falou super bem, já era um tópico aqui da minha apresentação, falar um pouco de mim, mas já apresentou bem. E vamos lá, que eu puder ajudar, né, que eu puder contar também um pouquinho da minha experiência. Como o Mark falou, né, a Pluga, desde o início, ela começou já a PLG, até pela própria modelagem do negócio, né, somos um SaaS, então já nasceu com essa essência. Mas esse assunto, Product-Led Growth, né, é um assunto bem atual, bem novo, né, então a gente também vem aprendendo muito sobre, digo até por mim mesmo, e a gente vai melhorando, né, fazendo cada vez melhor e usando mais técnicas, então vai ser legal também aprender com vocês um pouquinho. Deixa eu compartilhar aqui minha tela, então.
para poder. Aquela pergunta de ouro, se todo mundo está visualizando. Sim. Beleza, deixa eu só botar uma apresentação. Então, vamos lá. Product-led Growth, né? Eu até botei aqui um as no as, né? PLG, muito comum. Então, o que a gente vai falar? Nossa agenda, né? Do papo. Então, quem sou eu? Vou explicar um pouquinho o que é Product-led Growth, trazer um pouco de histórico, né, disso. Quais os benefícios principais em ser PLG e também trazer um use case da Pluga, né? Um caso da Pluga aqui que a gente usou e como que a gente teve uma melhora nos números usando essa abordagem, né? E tem uns extras que eu também deixei uns artigos, e-books, materiais complementares para vocês, assim. Então eu posso até mandar a apresentação depois, se vocês quiserem. Que são uns artigos que me ajudaram muito, até bem ricos, assim, para poder aprofundar, né? Então, falando um pouquinho de mim, eu sou o Vitor Demétrio, meu background, né, é em design, então tenho mais de 10 anos de experiência com design, sou formado em design gráfico, minha vida toda foi em cima do design em si. Como o Mark falou, né, logo depois eu comecei a trabalhar trabalhei numa empresa antes, mas no início da minha carreira já entrei na 21212, que era uma aceleradora de startups, né, digitais. Então, eu fazia parte do time da 21212, trabalhava com o pessoal lá, ajudando as startups a crescerem, né? Eu era mais na equipe técnica mesmo de produto, então metia a mão em todas as empresas lá e ajudava com hands-on mesmo, ao lado da Cyber, né? De outras pessoas também muito boas e pude aprender muito. E na 21212, vivendo nesse clima de empreendedorismo, né, de startups, eu me apaixonei também por isso e um amigo de trabalho me convidou para empreender, dado um problema que ele tinha na época, que era de fazer meios de pagamento, integrar meios de pagamento. Então era um problema muito forte no Brasil. Na época só se existiam meios de pagamento muito dinossauros, assim, muito difíceis de integrar e se perdia muito tempo nesse processo. As APIs, né? Não sei se tem um bagulho técnico, mas a infraestrutura de pagamento eram muito complexas. Ele viu que tinha uma oportunidade, me convidou para empreender com ele, a gente fundou a Smartcoin, saí da 21 para fundar essa empresa, que era uma empresa de meios de pagamento, né? E fomos aprendendo muito nesse processo. Então, a Smartcoin, por diversos motivos, não deu certo, mas foi o pontapé inicial também para a criação da Pluga, né, onde a gente validou o diferencial disso e construiu a Pluga. E hoje a Pluga é essa empresa que o Mark pôde anunciar muito bem, né, mas apresentar muito bem, mas hoje a Pluga ela é uma plataforma que integra outras ferramentas web, né, e nesse processo de integração entre ferramentas que não se conectam entre si, a Pluga automatiza certos processos. Então, vou dar um exemplo aqui. Se você usa, por exemplo, um PagSeguro, né, e você quer enviar um e-mail para o seu cliente agradecendo pela compra, então a Pluga vai conectar o seu PagSeguro com o Gmail e fazer essa integração de um dado do pagamento aprovado para enviar o e-mail no Gmail. Então, a gente conecta essas ferramentas e é mais essa ponte de dados entre elas. Então, uma vez que você faz essa integração uma única vez, depois ela fica automatizada. E aí são N processos de marketing financeiro, são N ferramentas. Então, a Pluga funciona dessa forma. Aqui está meu LinkedIn também, se vocês quiserem me adicionar depois, a gente pode trocar mais um pouco. Fiquem à vontade. Mas eu não vim aqui para falar de mim, nem da Pluga direito, vim falar de PLG. Então, vamos lá, o que é PLG, né? Então, Product-led Growth, essa sigla, né, por definição, ela é uma estratégia de go-to-market, né? Então, o produto e a experiência do usuário, eles são os principais responsáveis nessa aquisição, ativação e retenção de clientes. Então, quando eu boto experiência do usuário aqui, ela é muito importante na etapa da retenção, né? Então, o produto é esse motor de crescimento, é o motor que vai liderar a empresa para poder crescer. Então, aqui tem algumas empresas de PLG, acredito que vocês conheçam, Slack, Dropbox, né? Então, são empresas
gigantes já e que abordam dessa estratégia. Mas antes de falar PLG, eu vou voltar um pouquinho no tempo, historicamente, para explicar como é que foi evoluindo o processo de compra, né? Então, no passado, era muito comum esses modelos que vendas lideravam o crescimento. Eram modelos chamados de Sales-Led Growth, né? Então, era aquele típico vendedor que batia de porta em porta, né, para vender a empresa, te empurrar lá aquele produto, né, que não era bom, mas te empurrava, e a empresa ela acabava crescendo conforme os vendedores iriam crescendo também, né? E com o avanço da internet, o processo de compra ele mudou. E com isso, com esse avanço da internet, o marketing começou a assumir um papel mais de protagonista, né? Então, o marketing começou a atuar como esse gerador de demanda, a educar o mercado. Então, a gente adicionou essa camada do marketing, tendo mais informações desses consumidores, né? E isso fez com que o vendedor lá foi levado um pouco mais adiante na jornada de compra. Então, o marketing realmente começou a ter esse papel mais como gerador de demanda, né? De escalar. Recapitulando aqui um pouquinho, então, né? Então, no modelo de Sales-Led Growth, a gente tinha aquelas vendas presenciais, o vendedor batendo de porta em porta, e o CAC com isso era muito alto. Então, o custo de aquisição eram muitos vendedores, né? Então, quanto mais, melhor. E, enfim, desde marcar almoço para poder vender, então isso era muito comum na época, né? Até o modelo do Marketing-Led Growth. Então, conseguimos diminuir o CAC e começamos a utilizar o marketing digital para atrair leads. E no Brasil, eu acredito que em 2010 o Marketing-Led Growth começou a se popularizar muito, né? Com a entrada até da RD Station, né? Então, essa empresa meio que mudou a cara do marketing digital aqui no Brasil mesmo. Então, a utilização do marketing digital para atrair esses leads qualificados, que são até chamados de MQL. Para quem não conhece, né, é Marketing Qualified Lead. Então, é lead qualificado pelo marketing. Então, o modelo de crescimento das empresas ele melhorou, só que ele está evoluindo ainda mais. Ele melhorou ainda mais, né? Então, uma perguntinha que vocês não precisam me responder, mas só reflexivo, né? Como é que vocês compram esses produtos? Né? Então, aqui eu tenho um tênis, tenho um perfume, tenho um carro. Então, acho que é meio que unânime que todo mundo vai querer experimentar, né? Antes de comprar. É difícil você comprar um perfume se não souber do cheiro, ou comprar um carro também. O vendedor vai falar para você, esse carro aqui ele é maravilhoso, né? Tem 200 cavalos, tem teto solar, tem não sei o quê, o banco é muito confortável. Mas beleza, eu não experimentei, posso testar, né? Fazer um test drive, ou experimentar o tênis. Então, o ponto principal, né, que o como é feita essa venda, ela é tão importante quanto o que está sendo vendido. Então, não importa só se o vendedor falar que o carro é muito bom, mas a gente quer saber como é que é, né? Quer experimentar isso. E tem uma frase que o Gabriel Costa, da Singu, né, que eu gosto muito dele, que ele diz, que eu acho muito boa, é que na prática o B2B está comprando como B2C. E que cada vez mais as empresas têm buscado esse comportamento, essa experiência de compra melhor, né? Então, ninguém quer mais se comprometer com setups gigantescos, super demorados, né? Ou então ser empurrado por um produto antes de experimentar. Tem um podcast que eu ouvi também, eu não lembro agora qual foi, mas que até brincava com B2B e B2C, né, que está virando mais um B2P, né, que é um business to person, né, então hoje em dia as empresas estão muito ligadas na pessoa, né, porque atrás de cada empresa tem pessoas e elas querem ter esse comportamento cada vez mais parecido com o consumidor final. Aí que eu trago uns dados interessantes também nos estudos, eu coloquei link, né, então disponibilizo a apresentação e vocês conseguem ler melhor depois. Então, de acordo com a Forrester aqui, né, 75% dos compradores de B2B preferem se autoeducar do que aprender sobre um produto com representante de vendas. Então, é um dado legal. Também tem um outro que, segundo o relatório de marketing da Salesforce, 52% dos clientes B2C trocariam de marca se não estivessem tendo uma experiência personalizada. Então, aqui também depende um pouco da marca, né? Depende um pouco da empresa. Se você não tiver
tendo uma experiência de usuário boa, né? Se não tiver tendo uma experiência de uma jornada legal no produto, então elas provavelmente não vão ficar, né? Você não vai conseguir reter aquele cliente. Então, recapitulando, né? Product-led Growth, ele é entregar valor ao usuário, né, com o próprio produto, fornecendo uma experiência incrível. Então, é o próprio usuário ele conseguir por si só compreender o valor daquele produto, né? Então, o produto vai conduzir ele e ele vai descobrir, tendo uma experiência boa, que aquele produto entrega valor para ele. Beleza. Aí aqui, quais os benefícios principais em ser PLG, né? E eu trouxe aqui 2 benefícios. O primeiro deles é que, sendo PLG, você tem um melhor indicador de qualificação do lead. O que significa? Significa que o usuário passa a engajar com o produto e quando ele está engajando, está usando, não é nada melhor, não tem nenhum indicador melhor do que esse, de uma pessoa que está usando, que ela está propensa a comprar, né? Então está muito interessada. Então se ela está usando, está gostando, então é porque ela tem muito interesse na compra daquele produto. Então com o PLG é possível a gente ter esse indicador, né, de qualificação. Também é um modelo mais eficiente, porque aqui no caso, o produto ele é responsável pelo onboarding e pela educação do usuário, né? Então é um modelo que acaba sendo mais escalável. A gente não precisa de... E isso vai até no segundo ponto das pessoas. A gente não precisa de ter pessoas para poder apresentar o produto para os leads, sabe? Então o produto faz isso por si só. E também menos pessoas, porque o produto ele é 24 horas, né? É um produto que não cansa, é um produto que pode ser global. Então você não precisa ter tantas pessoas para que a sua empresa tenha um hipercrescimento, né? Para a sua empresa crescer bastante. Então acaba sendo mais eficiente. E com aquilo que eu falei, né, da qualificação do lead, o produto qualificando, usando ativamente, a gente consegue ter uma maior taxa de conversão. Então, se a pessoa pegou o produto, experimentou, está gostando, então com certeza ela vai converter mais do que em modelos só de marketing-led growth ou sales-led growth, que ela ainda não teve acesso ao que ela realmente vai comprar, né? Aqui é uma brincadeira. Então quer dizer que não precisamos mais de time de marketing e vendas. Também não é bem assim. Todos os times eles continuam sendo importantíssimos, assim. Porém, eles se relacionam agora de forma diferente. E aí que um conceito novo é criado, né? Então, a gente dá boas-vindas aqui ao chamado PQL. Então, antes tinha o MQL, como eu falei, né? Que era o lead qualificado pelo marketing. Agora existe o PQL, que é o lead qualificado pelo produto. Product Qualifying Lead. Mas, PQ what? PQL, então, são os leads que engajaram com o produto e alcançaram algumas metas, né? Então, com isso, eles aumentam a chance de virarem clientes. Vou dar um exemplo da Pluga. Aqui na Pluga, um PQL, né, um lead qualificado para a gente, por exemplo, é um lead que fez mais de 3 automatizações, né? Então, ele começa a ter um comportamento de um usuário pagante, ou ele teve centenas de eventos processados com sucesso, ou ele usou algumas funcionalidades premium. Então, a gente consegue entender no produto, quando ele atinge certas etapas, que ele vai se qualificando. E ele se qualificando, ele fica mais propenso para comprar e até mesmo da gente colocar um vendedor para vender para ele. A taxa de conversão aumenta muito, né? Então, voltando um pouquinho, né, no Marketing-Led Growth, o Felipe levantou a mão. Eu não sei... Eu não sei se... Eu posso deixar para o final a pergunta, na verdade, mas Você que só que sabe. essa coisa... não, eu vou deixar para o final, porque aí você termina e depois eu falo. Tá bom, beleza, sem problema. Mas qualquer coisa também, fiquem à vontade, tranquilo. Então, aqui no MQL, né, do modelo do Marketing-Led Growth, né, o lead qualificado pelo marketing, ele pode atingir certos critérios de qualificação. Então, um deles é páginas visitadas, né, ou download de materiais ricos, então aquele lead que baixou e-book, assistiu o webinar, e engajamento em e-mail de marketing também. Então,
deu reply em e-mails, ou clicou na campanha. Então, todas essas etapas, essas ações vão qualificando aquele lead, né? Já no PQL, é mais o engajamento no produto em si. Então, por dessas metas alcançadas, como eu dei o exemplo da Pluga, né? Então, ele fez tantas automatizações, ou ele teve vários eventos executados com sucesso, ou ele usou alguma funcionalidade mais premium. Então, a gente vai conseguindo ir qualificando. Mas não precisamos usar somente os PQLs, né, e esquecer os MQLs. A gente pode e deve combinar o melhor dos dois mundos. Eu dou até um exemplo aqui. Imagina um lead que ele é um perfil de cliente ideal, que é chamado ICP, né, Ideal Customer Profile, que é o demográfico ali, então ele é esse perfil de cliente ideal. Pelo MQL, ele acessou o blog, consumiu materiais ricos, respondeu, clicou em campanha de e-mail, visitou o site, então fez várias coisas que qualificaram ainda mais ele no marketing, e ainda assim, o lead entrou no produto, atingiu algumas metas, aqui no caso o Botei fez 3 automatizações, tem centenas de eventos, né? Então, dessa forma, a gente consegue enriquecer muito mais esse lead, né? Combinando todos os aspectos. Então ele fica muito mais pronto, muito mais propício para compra, né? Aí que tem uma outra dado interessante da OpenView Partners, né, que é a taxa de conversão PQL para vendas, ela é de 5 a 10 vezes maior que a MQL. Então é um dado interessante e faz sentido também na minha cabeça, né? Porque o lead que está ali no produto está mais qualificado e vai unindo, né? E segundo a HubSpot, no mercado SaaS, 98% dos MQL gerados nunca resultou em vendas. Então, o MQL por si só, como o marketing tem esse papel de gerador de demanda, né, em escala, gera muita demanda, tem esse potencial, é muito difícil só ao consumir e-book, só a se qualificar no marketing, de você conseguir nutrir aquele lead tanto a ponto dele ser um comprador, né? Precisa de um empurrão a mais. Nem que seja um vendedor lá no final da jornada, nem que seja o produto qualificando mais ainda para, assim, acionar esse vendedor, mas só isso por si só realmente fica mais complicado. Então, resumindo, né, é um modelo muito mais eficiente. Então, o marketing, ele continua gerando essa demanda, como eu acabei de falar, mas ele também continua nutrindo o lead, né, ao longo de todo o ciclo de vida dele, do produto. Então, é um trabalho que sempre continua ongoing, tanto para gerar demanda, quanto para nutrir aqueles que já existem. Né? Vendas, que antes tinha um papel bem diferente, né, lá de bater na porta, lá historicamente, hoje em dia ele entra em contato com esses PQLs, né, para vender de uma forma muito mais assertiva. Então, os leads, eles chegam muito mais qualificados e muito mais preparados, né, no final da jornada de compra. E o produto, ele tem que trabalhar com todos os times, né? A gente está falando de um produto PLG, então todos os times têm que estar muito conscientes dessa abordagem, dessa estratégia, então para poder criar ainda mais uma experiência de compra incrível, uma experiência incrível, uma UX excelente e gerar cada vez mais PQLs, né? E aí eu acabei um pouquinho do PLG ali, dos conceitos, né, histórico, como é que funciona. Vou entrar aqui um pouquinho no use case da Pluga, de como que a gente utilizou, né, do PLG para atacar uma etapa, uma parte do nosso produto. Então, desde o primeiro dia da Pluga, né, a nossa estratégia sempre foi ser uma ferramenta self-service, sempre, assim. Então, nós como os fundadores, né, a gente sempre, dois deles, assim, tinham um background mais técnico, outro nem tanto, mas a nossa modelagem de negócio, ela, como eu falei, ela é SaaS. Então, por si só, já meio que molda o caminho para um caminho mais PLG, assim, mais self-service, né? O produto realmente sendo o centro ali das ações. Então, antes mesmo de ter esse termo PLG, né, a gente nem fazia ideia, isso nem existia esse termo, a gente já usava o produto como esse motor de crescimento, né? E um dos aspectos mais importantes, né, para a gente ter sucesso com essa abordagem é o onboarding. Então, dado que a gente não tem muitos vendedores, a gente tinha uma equipe pequena, não tinha uma infinidade de vendedores para colocar para vender, né? A gente precisava, o produto tem que resolver tudo. Temos que nos preocupar
100% aqui com o produto, ele tem que ser excelente, a experiência do usuário tem que ser excelente. Então, a gente tem que dar essas boas-vindas para os usuários para que eles entendam e que eles consigam se virar e fazer as coisas por si só, encontrar o valor, né? Fazer as ações. E a gente focou nisso. Fizemos a primeira versão do onboarding da Pluga, mas com foco total na educação dos usuários. Aí, quando eu digo educação dos usuários, lá no passado, 2015, 2016, hoje em dia, acho que muitos de vocês devem ouvir falar em integrações, né, em APIs, automatização, mas lá atrás era muito novo, era tudo muito recente, não era muito comum, né, as pessoas procurarem por integrações. Eu lembro até que no papos com uma empresa que a gente usa, né, de SEO, a gente iria procurar a palavra-chave, keywords, assim, para poder atacar em páginas do blog, e até mesmo no site, para trabalhar o SEO, e não existia demanda, não existia procura por integração da ferramenta, ou por, sei lá, Mailchimp, integração, era muito raro. Hoje em dia já mudou completamente, já existe muito mais a busca dessas palavras-chave. Então a gente estava começando num mercado no Brasil que a integração e a automatização ainda era muito novo, e a gente tinha um papel muito grande de educar, de ter essa educação dos usuários. E a gente fazia isso pelo marketing, mas não só pelo marketing, porque quando os usuários eles entrassem no produto, eles precisavam também aprender um pouquinho como que acontecia, né? E ver que realmente não é uma rocket science, né? Era nossa proposta realmente era ser muito simples e abstrair conceitos de integração como API, né, autenticação, essas coisas para proporcionar uma experiência bem mais tranquila para os usuários. E aqui eu fiz uma brincadeira, botei o Mark aqui como como o nome, né? Mas esse era o nosso onboarding lá no início, o primeiro onboarding nosso, muito focado na educação, na apresentação do produto de uma forma muito lúdica. Então aqui era a primeira tela. Aí logo depois, né, a gente explicava, né, pedia para a pessoa escolher. O Mark deve ter feito esse onboarding na época. A gente pedia para a pessoa escolher a ferramenta para criar a automatização. Então, a gente dava aqui alguns exemplos, né? Botava ludicamente umas ferramentinhas, dava o exemplo da NASA para clicar. E não só ser mais educada em relação à automatização, que vinha no marketing isso, mas aqui em como usar o produto, né? Então, aqui a ideia era mostrar como usar o produto mesmo. Então, clicava aqui, dava umas ideias, clicava na NASA, então entrava na página da NASA, e aqui a pessoa tinha que escolher a automatização que ela queria fazer, né? Então, tinham outros cards de exemplo, porque podem ser N automatizações para cada ferramenta, e que tinha um único exemplo de quando a foto do dia da NASA for publicada, enviar um e-mail. Então, isso acontecia mesmo de verdade no final do onboarding, né? Mais uma única vez. Aí passava adiante, então a gente ensinava como fazia essa automatização. Então, clicava aqui, dava chave de acesso, e sempre com um passo a passo muito, muito detalhado, muito simples, sabe? Para poder ensinar mesmo, para poder ficar bem fácil. Aí na última etapa, né, o usuário ele personalizava ali como é que ele enviaria essas informações. Então a gente botava até um campinho editar a mensagem como preferia, e ficava bem claro. E o legal é que a gente, depois disso, né, que a gente fez isso, começou a rodar, a gente sabia que estava no caminho certo, né, porque a gente recebia feedbacks como esses, assim. Então, a Maína aqui do lado, por exemplo, ela falando que, isso é muito legal, tem até link que vai para o post dela original, mas ela diz que ela se sentia a rainha da tecnologia, né, a deusa, a rainha das startups, empresária de sucesso, quando ela conseguia fazer uma integração que parecia ser muito difícil de uma forma muito fácil. Então a gente via que a gente estava conseguindo, através do produto, proporcionar realmente um crescimento, conseguir crescer a empresa através do produto, conseguia fazer o PLG rodar, de fato. Mas poderia ficar melhor, bem melhor, na real. Então, com o passar do tempo, né, isso já mais recente, a gente observou que grande maioria das primeiras automações criadas, né, que era a nossa North Star, eram feitas logo após o cadastro. Então, aquele usuário que criava uma conta na Plugas,
Assim que ele criou uma conta na Pluga, era o momento que ele se dispôs para experimentar a plataforma. Então, naquele momento ali, o usuário, vou parar, vou usar a Pluga aqui, vou criar uma conta, vou fazer automatização, fazer acontecer. E a gente viu que com esse onboarding da NASA, a gente estava perdendo muitas oportunidades. Tanto que a taxa de conversão em primeiras automatizações, com esse verão do onboarding da NASA, era em torno de 7, 8%. A gente falou, poxa, a gente tem uma oportunidade aqui de educar o usuário, de ensinar para ele como mexer no produto e também de ativar ele, fazer com que ele crie a primeira automatização, dado que esse é o momento que eles estão mais aptos a serem ativados, né? Então a gente falou, quer saber, vamos focar na ativação em uma única métrica principal. Então o produto todo focado nisso, ativar nessa única métrica que para a gente é a nossa North Star, que é de criar a primeira automatização. Porque a partir daí, o usuário ele consegue já entender o valor da pluga, né? E seguir por si só. E assim a gente atualizou o nosso onboarding, e vocês veem que já é completamente diferente, é um onboarding real agora. Então já tem as ferramentas, né, disponíveis, a gente já ordena as ferramentas primeiro de acordo com o que ele seleciona no cadastro. Então é um ponto até de oferecer uma experiência mais personalizada no onboarding, é uma das boas práticas. Então a gente foi tentando atacar essas boas práticas para aumentar aquele percentual que a gente tinha, né? Aproveitar essa oportunidade. E aqui é um exemplo, né, da Yugo com o Slack. E logo depois, né, na parte de automatizações, a gente já mostra um guia, né, o que significa, o que é aquilo, o que é um carro de automatização, na linha de ensinar mesmo, né, para o usuário. Mas também ele poderia achar que, mas pô, tá bom, isso é meio chato, né? Então muitas vezes acha que o pessoal quer logo pular. Então para isso também tem outros artifícios que a gente pode tentar evitar esse tipo de comportamento. E aqui, logo quando ele seleciona a automatização, a gente já vem com um passo a passo ali de step by step, né, dizendo, pô, você vai cumprir esses passos e não é uma coisa infinita, né? Então tem um início, meio e fim, e vai dando check e o usuário vai interagindo, vai engajando ali com o tutorial, com o onboard, né? Vai ficando uma coisa mais interativa. E aí foi acontecendo, então passava a próxima etapa, o checklist ia acontecendo. Nessa etapa de conectar a ferramenta, é porque nesse exemplo aqui já está conectado. Mas na primeira ferramenta conectada, a gente mostra até um modal, assim, parabéns, você conectou sua primeira ferramenta. Então já é meio que uma quick win, assim, também, sabe? Uma vitória rápida ali, para o usuário poder se mantendo motivado e continuar no processo. Aí a gente continua apresentando, né, detalhes do produto que são importantes para o usuário conhecer. Então, para quando ele for fazer uma nova automatização, ele querer entender mais sobre cada campo. Então, a gente foi apresentando até que finaliza a automatização. E aí o mais legal com isso é que a gente conseguiu sair de 7, 8 lá atrás para mais de 35% de conversão, né? Porque agora a gente aproveitou aquele momento que o usuário estava disposto a fazer a automatização, a ser ativado, e a gente levou ele para essa ativação. A gente não só mostrou ele como usar a plataforma, mas a gente também levou ele a aprender a usar, mas a já criar a primeira dele, e assim ele já viu realmente o valor chegar no aha moment, né, que o pessoal gosta de brincar. E um ponto também muito importante de todo esse processo, né, que é a questão de metrificar tudo. Então, a gente focou naquela métrica principal que eu falei da primeira automatização, mas em cada etapa também daqueles checks ali, né, tem first app, second app, templates, então cada etapa a gente foi metrificando para saber como é que estaria passando o usuário de etapa por etapa, para saber até onde melhorar, né, onde analisar melhor, fazer umas pesquisas mais qualitativas, né, ou filmar a tela, alguma coisa assim. Então, claramente, a última etapa ali, que é a maior, né, de criação, é a que tem uma maior saída, né, um maior drop-off ali. E é a etapa que a gente tem que ficar mais de olho. Então, a gente vai iterando mais nessa etapa para poder ir melhorando cada vez mais esse funil, né? Então, esse foi um passo também muito importante, de estar tudo bem amarradinho.
E tem os extras aqui, né, que são os materiais complementares que eu falei. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Espero que tenha agregado um pouco aí para vocês. Pô, vou inaugurar aqui as perguntas, então. Por favor. Tem uma... Quando a gente pensa em PLG, tem dois tipos de formas de você começar a usar o produto, né? Tem a Pluga, por exemplo, tem uma parte gratuita e que, eventualmente, se é uma empresa pequena, ela pode continuar usando aquele produto de forma gratuita para o resto da vida, resolver o problema, ser ótimo para ela, a Pluga realmente ser o grande lance, mas nunca virar um cliente porque ele não tem, digamos assim, um tamanho e tal. E tem uma outra que é a parte de um free trial, né? De você botar ele, que é um pouco o que o Jota usa, né? De uma degustação e tal, e que eventualmente uma hora o cara acaba e ele continua. Sei lá, de uma versão free, pensar Spotify, né? Ou de uma trial, talvez Netflix e tal. Só pensando em nomes que todo mundo conhece aqui. Legal. Como é que por que vocês escolheram a versão de uma versão gratuita? E como que vocês conseguem medir, por exemplo, se eventualmente vocês não estão deixando dinheiro na mesa, com muita gente usando uma coisa gratuita, sendo que ele poderia pagar, porque ele estaria até disposto a pagar, mas pelo modelo de vocês ele continua gratuito. Como fazer esse balanço assim dentro da estratégia de PLG? Legal, Felipe. Então, só recapitulando. Então, por que a gente optou, né, por uma estratégia gratuita, né? E como saber se a gente não está deixando dinheiro na mesa? É isso, né? Tá, beleza. Então, Acho que é. E aí, quando que eventualmente faz sentido na estratégia PLG optar por um ou por outro também? Porque a gente se debate muito assim, será que o Jota teria que ter uma versão gratuita? A gente até tem, mas não do produto principal. Então, essa é uma discussão que existe aqui dentro, né? Então, é um pouco que fazendo essa pergunta para entender o que vocês discutiram internamente que eventualmente a gente poderia se inspirar. legal. Então, a Plug, ela usou muito o freemium, né, que é essa opção gratuita, muito como uma estratégia até de marketing, assim, uma estratégia de entrada, né, para poder atrair muitos usuários, muitos leads, né, eles começam a usar a Pluga e a gente depois vai passando eles ao decorrer do funil, né, com o consumo, eles vão sendo qualificados, a gente vai conseguindo atingir eles e escalando eles ao decorrer do pricing, né? Então, desde o início a gente tinha muito isso como uma estratégia de marketing, assim, que tinha um custo de aquisição baixo, né? Porque a gente fazia com que as pessoas começassem a usar o produto muito rápido, tentassem observar o valor, e a partir do momento elas teriam um volume para se tornarem pagantes, e isso acabou sendo bom para a gente, que a gente conseguiu um volume muito grande, né? E o outro ponto, Felipe, eu acho que quando você saber não deixar dinheiro na mesa, né? Essa é também, porque no freemium o que acontece? A gente tem o free, tem uns outros planos que são mais low cost, assim, né, que também são mais baratinhos, e você tem um plano mais enterprise, então é um plano mais pago, mais caro, é um plano lá no final. Então a gente vai trabalhando os usuários, os clientes ali entre planos, para entender com o volume dele, né, o momento propício dele se tornar um enterprise. E isso a gente vai qualificando, um time de vendas, né, vai ajudando nessa qualificação. Lembra quando eu falei de certas etapas do produto que vai atingindo? Então, quando tem algumas coisas mais chaves assim, a gente já sabe que ele vai conseguindo um perfil mais de enterprise, que aí sim que vai facilitar muito a conta se fechar, sabe, no final do dia. Então, é meio perigoso essa questão do freemium, quando você tem só um modelo free e depois um low cost. Aí você precisa de um volume muito grande, que eu acho que até hoje em dia só o Spotify conseguiu fazer isso dar certo. O Felipe saiu, mas beleza, deve ter caído. É um volume muito grande para poder fazer a conta fechar, né? Então, o ideal mesmo é ter um free, um low cost e depois realmente dar um salto para um premium, né, de verdade, né? Que aí você consegue fazer funcionar de uma maneira eficiente essa questão do freemium.
Não sei se eu respondi, ele também não vai saber dizer. Eu acho que a Letícia também está com a mão levantada, Lê, quer perguntar? Legal. Eu queria comentar que foi muito interessante a sua apresentação, tem muito a ver com o que a gente faz aqui. Legal. E eu estou na área de pré-vendas aqui no Jota, né? E eu achei interessante você falar do onboarding, né? Porque aqui a gente tem a dificuldade de explicar justamente para os usuários justamente como eles vão utilizar o produto. E como se trata de newsletters, né? Tipo assim, informações, e a galera é muito corrida, são diretores. Então, assim, tem uma série de fatores que dificultam muito essa experiência boa que influencia tanto, né, nas conversões. Aqui do lado de pré-vendas, a gente está até tentando minimamente ver algumas estratégias de aumentar relacionamento com o cliente e tal, mas acaba que influencia muito na questão de que a gente precisa de muita quantidade também, né, enfim, para o nosso trabalho ser efetivo, para bater as metas e tudo mais. Mas a minha pergunta é eu acho, depois que o Felipe falou, acho que é mais ou menos na linha dele, mas em relação à educação do lead, porque como o nosso produto é um pouco complexo, né? O marketing está tentando estratégias para fazer a pessoa entender isso logo de cara no site. E enquanto isso, aqui do lado de vendas e pré-vendas, a gente tenta minimizar no onboarding, nos e-mails de boas-vindas e tudo mais. Mas até que ponto você acha que vale investir nisso, justamente aqui do lado, por exemplo, de pré-vendas, do lado do primeiro contato do cliente, essa coisa de tipo, seria interessante não sei se um produto diferenciado, mas assim, desenvolver algo diferenciado para experimentação, e simplesmente fazer a pessoa experimentar um pouquinho do que a gente já oferece, sabe? Tipo, vale a pena realmente a gente demandar tanto esforço nisso? E aí eu acho que a resposta em si, eu não sei se você vai saber, mas é tipo, o que você analisou para saber o tanto que você investir nessa personalização, nessa educação, considerando marketing e pré-venda, sabe? Tipo, eu acho que eu falei muito, eu espero que você tenha entendido. Tá, vamos lá. Você perguntou se eu acho que vale a pena, né, essa questão da experimentação antes do produto, ter esse tira-gosto. Esse tira-gosto, assim, exclusivo de quem está tirando gosto, de quem está experimentando, e não ser, como que chama? Uma extensão do nosso produto, tipo, não ser, veja aqui o que a gente faz, mas ser algo personalizado para quem está experimentando. Então, tipo, algo bem educativo, algo que demanda um desenvolvimento mais didático, digamos assim. Uhum. Eu acho que vale super a pena, assim. Então, quanto mais vocês puderem deixar muito claro, né, e mostrar, tentar apresentar o valor do produto para o cliente, para o lead ali que está consumindo já de certa forma, melhor. Mas ele vai ficar retido. Então, um dos pontos principais é se preocupar muito com essa experiência que ele está tendo. E é aquele clichê, né? Aquele clichê que todo mundo fala e, enfim, eu também acabo fazendo um pouco de meia-culpa, mas falar com o usuário é a melhor solução de todas, assim. Então, e as pessoas não fazem isso muito bem, mas é eles que vão dizer quais são os problemas que eles estão encontrando, como que poderia ser melhor, o que vocês precisam atacar. Então, acho que oferecer cada vez mais uma experiência personalizada e ouvir mais vai ajudar em todas as pontas, né? Ótimo. Eu divaguei bastante, mas no que você falou, acho que uma aplicação prática que a sua resposta vai ter é que a gente está justamente fazendo algumas abordagens iniciais um pouco mais abertas, a gente está fazendo testes, né? Uhum. E talvez recebendo uma resposta direta da dor do cliente, né? E não de uma dor que a gente pressupõe que ele tenha já, Exato. a gente consegue minimamente fazer essa personalização no onboarding, tipo no teste, né? Então, valeu demais, Com Vitor. certeza, exatamente. Imagina. Só próximo, acho que sim, né? Vitor, Oi. pode parecer uma pergunta
bunda, mas bom, enfim. Não, pelo amor de Deus. Experiência personalizada necessariamente é um produto personalizado? Ou podem ser coisas diferentes? Legal, boa. Não necessariamente é um produto personalizado. Você pode ter produtos produtos genéricos para todo mundo, né? Você não precisa fazer um produto personalizado para cada pessoa. Então você tem um único produto, mas você consegue entender quem é aquela persona, qual é aquele perfil de cliente ideal, e você consegue, sabendo por esses aspectos desse cliente, dessa persona, o que você precisa colocar ali no produto para fazer com que ela enxergue mais valor, para fazer com que ela, legal, pô, isso daqui, e aí por aí vai. No caso da Netflix, por exemplo, né? É o mesmo produto para todo mundo, só que cada um vê os títulos diferentes, né? O título que você vê não é o mesmo que eu vejo. Então, se eu visse os seus, por exemplo, já não ia gostar muito. Eu ia falar, será que vale a pena assinar a Netflix? Só tem filme ruim, né? Então, o produto é um só, mas as experiências elas têm que ser personalizadas de acordo com cada pessoa, de acordo com o que você conhece do seu usuário, do seu persona. Obrigada. É que você trouxe várias vezes experiência personalizada, eu quis tirar essa dúvida. Legal. Nada. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu quero fazer um par de comentários, conhecendo um pouco o contexto e conhecendo o contexto do Jota, só para complementar, se posso, tudo bem. Primeiro, tem uma coisa que não foi falado assim, e não é bem, enfim, conexo, né, PLG complementar, mas é sobre o custo baixo de aquisição, né, de lead, e como que vocês geram esse tráfego que vai para o site de vocês, né? Então, a Pluga gera conteúdo em parceria com todas essas ferramentas que justamente entrega, e boa parte do tráfego vem justamente dos parceiros, de uma RD que está dizendo, você quer conectar com tal ferramenta, passa para a Pluga, né? E vocês estão com essa visão desde o começo, basicamente, né? E eu lembro de falar com vocês, se vocês não querem fazer isso, vocês não querem fazer isso, não. Estava aí, não. Temos foco nessa fonte de lead essa, a gente está trabalhando isso, SEO, com parceiros, sempre. E isso é uma coisa admirável, porque hoje o Felipe e a gente tem acesso às métricas, né? E a gente, todo mês, o relatório chega, antes do relatório do Jota, né? E as métricas são lindas, assim, de custo de aquisição, de previsibilidade, então, tipo, uma coisa, e uma empresa, enfim, eu vou parar de vender o peixe da Pluga, né? Mas é impressionante aí de ver o que dá, né? Depois de alguns anos, seguindo uma estratégia clara, como uma coisa roda sozinha. Aí os parâmetros financeiros são maravilhosos também, né? Então, isso é uma coisa sobre a Pluga, também a partir mais de geração de demanda, de topo de funil. Tem uma outra coisa que eu queria dizer, agora falando do Jota. Temos um PLG no Jota, né, na verdade. Eu não sou Tier 3, a definição do Tier 3 no jargão que a gente define interno, né, é autoatendimento. Então, assinatura do site, né, que de repente não parece tão inovador, né, é um site pago, ok, existe há muito tempo, ok, mas conceitualmente, né, o usuário, antigamente pelo menos, enfim, mesmo agora, faz cadastro, consome o produto, que são as matérias, da mesma maneira, em algum momento, né, passado de 10 ou quando quiser, assina. Então, a gente tem isso, e será que dá para escalar isso a outros produtos, né? Porque a gente não cresceu no Tier 3 porque a gente não quis, a gente focou no Pro. E aí, nossa limitação foi muito de modo de entrega do produto. Por exemplo, os produtos entregando por e-mail, né, uma coisa que dá para piratear facilmente, a gente optou a gente viu que não adiantava disponibilizar de maneira automática o JPro Saúde para quem quiser, sem controle, sem supervisão, quando, na verdade, a gente vende mesma sequência de e-mail por um valor de milhares de reais por mês. Aí ia rolar pirataria desse controle. Mas assim que tiver um produto com uma entrega mais controlada, por exemplo, gerando valor com a personalização, a gente fala muito de personalização dentro do Jota, que a gente consegue criar uma experiência por usuário e não mais por empresa, para nós vai ser o ponto de virar a chave de começar a pensar mais PLG. Hoje o produto não tem condição o Pro, né, não tem condição de entrar em PLG. A gente pode aspirar a automatizar, mas
mais coisas, mas não realmente não ter a jornada completa, né? Então, eu só queria trazer algumas informações que acho que são interessantes para todo mundo aqui. Legal, Mark. E esse ponto que você falou, né, da Plug até, lá no início, que isso é uma verdade, assim, a gente tem muitos parceiros, né, a gente trabalha muito com eles na questão do marketing de conteúdo mesmo, inbound marketing, né, então, de webinar, então sempre tem muito conteúdo e muito acesso, e a gente acaba trazendo muita gente para o produto. Então, esse caminho, a gente precisa otimizar aqui no fundo do funil, sabe? Então, como está trazendo muito tráfego, como eu mostrei na apresentação, 98% dos MQLs eles são perdidos, né? Mas como que a gente pode otimizar isso? O produto pode melhorar, então traz esse pessoal, melhora, faz onboarding, educa, dá a personalização, como a gente está falando, e aí a gente consegue melhorar toda a conversão. Então, ter um volume tão importante quanto você cuidar do produto é também conseguir gerar muita demanda, né? O Felipe voltou? Voltou. Voltou. Vitor, vou te fazer uma pergunta, mas não tem relação necessariamente com PLG, tem um pouco a ver com a personalização, é uma curiosidade. Claro, pô. Você está falando um pouquinho de personalização, eu não sei como é que é a tua estrutura de times na Plug, etc. Mas como é que você endereça essa questão de personalização, assim? Você tem um time que trabalha só nessa análise de dados dos usuários? Você tem isso embutido nos times? É uma premissa de todos os times? Está embutido na visão, o propósito dos times? Como é que é isso um pouquinho, se tu puder compartilhar? Legal. A Plug é uma startup pequena ainda. Às vezes as pessoas não sabem, mas a gente tem em torno de 25 pessoas na empresa hoje. O time de produto tem 3 pessoas. O time de marketing são 5, se eu não me engano. Então somos pequenos ainda, né? Mas cada time, eles ficam responsáveis por algumas métricas, né? Então, e a gente também conta com algumas empresas que ajudam a gente nessa questão de SEO, né? De marketing também, de produto, de análise de métricas. Então a gente vai trabalhando dessa forma. Mas cada time, sim, ele tem a sua independência, a sua certa independência, mas a questão da personalização em si, do produto onboarding, fica mais com o nosso time mesmo, assim, sabe? Então, eu mais faço esse papel de acompanhar, assim como o meu time, e a gente vai usando dessa forma. Tá. É meio que uma premissa mesmo do produto ele ter essa personalização e vocês já pensam nisso, né? Já pensando nisso, já vem com aquele ICP, né, com aquela persona em vista, então a gente já vai trabalhando certos aspectos de acordo com, se é essa pessoa, vamos trabalhar dessa forma, se é aquela pessoa dessa forma, se usa uma ferramenta de CRM, então tem que ser alguma coisa mais voltada para CRM ou para ERP, e aí a gente vai conseguindo moldar de acordo com cada cliente, sabe? Legal. Obrigada. Tá? Mais alguma pergunta, gente? Eu acho que foi isso, então. Vitor, obrigado de novo pela tua disponibilidade. Agregou bastante aí. A gente está num caminho para aumentar nossos produtos PLG e aí essa conversa vai agregar muito para a gente aprender com vocês e pegar um pouquinho da experiência, para a gente encurtar nosso caminho, talvez. Obrigada. E botar também o reforço de se puder dividir a apresentação com a gente, para a gente poder acessar os links. Só Com reforçar, certeza. eu sei que você já é by design, né? Pô, mas muito obrigado mesmo, cara. Foi demais. Nada, imagina. Eu que agradeço, pessoal, pelo convite mesmo e, de novo, me coloco à disposição. Se alguém quiser bater um papo, depois mais one-on-one também, ela tem lá no LinkedIn. A gente pode conversar, contar um pouquinho mais da minha experiência por aqui, alguma coisa mais específica. Enfim, fiquem super à vontade também. Tá, Tá bom, obrigada, Vitor. Bom fim de semana, gente. Valeu, E semana obrigado, que vem tem mais pessoal. uma talk sobre cultura de produto, então confirma lá a presença. Obrigada, Vitor. Nada, obrigado, pessoal. Obrigado. Tchau. Foi ótimo. Tchau, pessoal. Obrigada, gente.